Você já parou para pensar por que o Natal ainda toca tão fundo o coração de algumas pessoas, enquanto para outras ele se tornou apenas mais uma data comercial cheia de pressa, compras e barulho? Existe algo escondido por trás dessa celebração, algo que muita gente nunca ouviu ou esqueceu com o tempo. E talvez hoje você esteja aqui exatamente porque sente que falta alguma coisa, mesmo em meio às luzes, músicas e reuniões. Fique comigo até o final, porque o que você vai ouvir pode mudar completamente a forma como você enxerga o Natal e até a maneira como você se conecta com Deus nesse período tão especial. Antes de qualquer coisa, eu preciso te fazer uma pergunta sincera. Se hoje tirássemos todas as árvores enfeitadas, os presentes, as propagandas e até as ceias fartas, o que sobraria do Natal? Silêncio. Essa pergunta incomoda, porque revela algo profundo. O Natal não nasceu como um evento comercial, nem como uma tradição vazia. Ele nasceu como um marco espiritual que dividiu a história da humanidade e trouxe uma mensagem que ainda hoje tem poder de transformar vidas cansadas, corações feridos e almas que se sentem perdidas. Ao longo deste vídeo, eu vou te conduzir por uma reflexão que poucas pessoas fazem. Não é um discurso religioso frio, nem uma repetição do que você já ouviu todos os anos. É uma jornada que começa no significado esquecido do Natal, passa pelo propósito real do nascimento de Jesus e termina com uma oração poderosa que pode renovar sua fé, sua esperança e sua paz interior. Cada parte deste vídeo foi pensada para te manter aqui comigo, porque cada minuto constrói algo maior, que só faz sentido quando você chega até o final. Talvez você esteja assistindo esse vídeo em um momento difícil da sua vida. Talvez este ano tenha sido pesado, cheio de perdas, frustrações ou silêncio de Deus. Ou talvez tudo esteja aparentemente bem, mas por dentro exista um vazio que nem mesmo as festas conseguem preencher. O Natal fala exatamente com esse lugar invisível, que ninguém vê, mas que Deus conhece profundamente. O verdadeiro significado do Natal não está em uma data exata, nem em rituais repetidos automaticamente. Ele está em uma decisão divina que mudou tudo. Deus escolheu entrar na história humana de forma simples, vulnerável e silenciosa. Ele não veio como um rei em um palácio, mas como um bebê em uma manjedoura. E isso não foi por acaso. Existe uma mensagem poderosa escondida nessa escolha. E é isso que vamos revelar juntos. Enquanto você ouve cada palavra, eu te convido a não tratar esse vídeo como apenas mais um conteúdo. Encare como um momento de pausa, respire, diminua o ritmo, permita que essa mensagem encontre espaço dentro de você. Porque quando entendemos o Natal de verdade, algo muda dentro de nós. A ansiedade diminui, a esperança cresce e a fé volta a fazer sentido. E se em algum momento você sentir que esse conteúdo está falando diretamente com você, saiba que isso não é coincidência. Aproveite esse instante e se inscreva no canal para continuar recebendo mensagens que fortalecem a fé e trazem clareza espiritual em tempos confusos. Às vezes, um simples passo abre portas para transformações profundas. Nos próximos minutos, você vai perceber que o Natal não é sobre o que você dá ou recebe materialmente. É sobre o que Deus já entregou de forma definitiva. É sobre reconciliação, redenção e amor que não depende de mérito. E quando essa verdade é compreendida, o Natal deixa de ser apenas uma celebração anual e se torna um estado de espírito, uma forma de viver todos os dias. Fique comigo porque na próxima parte vamos mergulhar no contexto histórico e espiritual do nascimento de Jesus e entender por que aquele momento específico foi escolhido por Deus e o que isso significa para nós hoje. Não saia! O que vem a seguir é essencial para que tudo faça sentido. Para compreender o verdadeiro significado do Natal, é necessário voltar no tempo e entender o cenário em que tudo aconteceu. O nascimento de Jesus não ocorreu em um período de paz, conforto ou prosperidade. Pelo contrário,
O povo vivia sob opressão, medo e silêncio espiritual. Havia séculos que não se ouvia uma voz profética clara. Muitos acreditavam que Deus havia se afastado. Outros continuavam seguindo tradições, mas com o coração cansado e cheio de dúvidas. Esse detalhe é fundamental, porque revela algo profundo. Deus escolheu se manifestar justamente quando parecia ausente. O Natal nasce no meio da espera. Uma espera longa, dolorosa e cheia de incertezas. Isso conecta diretamente com a realidade de muitas pessoas hoje. Quantos estão esperando por respostas, por cura, por provisão ou por um sinal de que Deus ainda se importa? O nascimento de Jesus mostra que Deus nunca chega atrasado. Ele chega no tempo certo, mesmo quando tudo parece perdido. O local também carrega uma mensagem poderosa. Belém era pequena, simples, quase insignificante aos olhos do mundo. Não era centro político nem religioso. Ainda assim, foi ali que Deus decidiu entrar na história humana. Isso nos ensina que o agir de Deus não depende de status, visibilidade ou reconhecimento. Ele se manifesta nos lugares simples, nos corações humildes e nas vidas que o mundo ignora. A manjedoura não foi apenas um detalhe curioso. Ela simboliza acessibilidade. Jesus não nasceu cercado de barreiras. Ele nasceu acessível. Qualquer pessoa poderia se aproximar. Pastores, homens simples, marginalizados pela sociedade, foram os primeiros a receber a notícia. Isso revela que o Natal não é uma mensagem elitizada. É uma boa notícia para todos, especialmente para os cansados, os esquecidos e os que se sentem indignos. Enquanto isso, os poderosos da época estavam ocupados com controle, censos e estratégias políticas. Eles não perceberam o maior evento da história acontecendo diante deles. Isso também se repete hoje. Muitos estão tão distraídos com compromissos, consumo e obrigações que não percebem o verdadeiro sentido do Natal passando diante dos seus olhos. Outro ponto essencial é o nome dado a Jesus, Emanuel, que significa Deus conosco. Essa não é uma expressão poética vazia. É uma declaração espiritual profunda. O Natal marca o momento em que Deus decide não apenas observar a humanidade, mas caminhar com ela, sentir dor, fome, rejeição, alegria e sofrimento. Isso muda completamente a forma como entendemos a fé. Não seguimos um Deus distante, seguimos um Deus presente. Quando entendemos isso, o Natal deixa de ser apenas uma memória histórica e se torna uma realidade atual. Deus continua conosco em cada luta, em cada dúvida, em cada noite silenciosa. O nascimento de Jesus é a resposta de Deus para a solidão humana. É a prova de que o céu não ignorou a dor da terra. Talvez você esteja se perguntando por que tudo isso importa hoje. Importa porque o significado do Natal não se limita ao passado. Ele aponta para um convite contínuo. Um convite para confiar, descansar e se aproximar. Um convite para deixar de carregar peso sozinho e permitir que Deus habite o coração. Perceba como tudo no Natal aponta para um amor que se aproxima e não se impõe. Deus não forçou ninguém a acreditar. Ele simplesmente veio. Essa mesma escolha se apresenta hoje. A decisão de compreender e viver o verdadeiro Natal é pessoal e transformadora. Próxima parte. Vamos falar sobre como o significado do Natal foi sendo distorcido ao longo do tempo e por que isso afeta diretamente nossa fé, nossa paz e nossa relação com Deus. Fique comigo, porque essa compreensão vai preparar seu coração para a oração que virá mais adiante e que pode marcar profundamente sua vida. B. Com o passar dos anos, algo silencioso aconteceu com o Natal. Não foi uma mudança brusca nem declarada. Foi gradual, quase imperceptível. A essência foi sendo empurrada para o fundo enquanto outras coisas ocupavam o centro. O que antes era um tempo de reflexão e reverência se transformou em uma agenda cheia. O que antes convidava ao silêncio, hoje é preenchido por barulho. O que antes apontava para Deus,
agora muitas vezes aponta apenas para expectativas humanas. E esse esquecimento não aconteceu apenas na sociedade como um todo. Ele aconteceu dentro das pessoas, dentro das famílias, dentro da fé. Muitos continuam celebrando o Natal, mas já não sabem exatamente o que estão celebrando. Repetem tradições, decoram ambientes, seguem costumes, mas o coração não se conecta com o significado original. Passou a ser associado quase exclusivamente a sentimentos momentâneos. Alegria, obrigação de estar feliz, encontros forçados, consumo excessivo. E quando esses sentimentos não aparecem como esperado, surge a frustração. Surge a sensação de vazio. Surge aquela pergunta silenciosa que ninguém fala em voz alta. Era só isso? Isso acontece porque o Natal verdadeiro nunca foi sobre criar uma emoção específica. Ele sempre foi sobre revelar uma verdade eterna. Deus se aproximou. Deus entrou na história. Deus escolheu amar de forma prática, concreta e sacrificial. Quando essa verdade sai do centro, tudo que sobra é uma celebração que tenta preencher o coração, mas não consegue. Existe também um outro aspecto ainda mais profundo nesse esquecimento. Muitas pessoas associam o Natal a uma espiritualidade superficial, algo bonito, mas distante, algo simbólico, mas não transformador. Falam do nascimento de Jesus como um evento histórico, mas não como uma realidade viva. O Cristo do Natal fica preso no passado e não caminha com elas no presente. Com o tempo, isso gera uma fé cansada. Uma fé que existe mais por costume do que por convicção. Orações são feitas, mas sem expectativa. Leituras bíblicas acontecem, mas sem profundidade. O coração se protege para não se decepcionar de novo. E mesmo assim, o Natal chega todos os anos, trazendo uma lembrança incômoda de algo que deveria ser mais profundo do que está sendo vivido. Outro fator que contribui para esse distanciamento é a comparação. O Natal se tornou uma vitrine. Pessoas se comparam com outras famílias, outras histórias, outras mesas, outras demonstrações públicas de felicidade. E nesse processo, muitos se sentem inadequados, insuficientes ou deslocados. Mas o Natal verdadeiro nunca foi uma competição de alegria. Ele nasceu em simplicidade, anonimato e vulnerabilidade. Jesus não nasceu em um cenário perfeito. Não havia conforto nem planejamento detalhado. Havia improviso, havia risco, havia incerteza. E ainda assim, foi ali que Deus decidiu agir. Isso nos mostra que o Natal não exige que tudo esteja no lugar para fazer sentido. Ele acontece justamente quando as coisas não estão. Quando esquecemos isso, começamos a acreditar que precisamos estar bem resolvidos espiritualmente para nos aproximar de Deus, que precisamos ter respostas antes de orar, que precisamos estar fortes antes de crer. O Natal confronta essa ideia. Ele mostra que Deus se aproxima primeiro, que Ele entra na bagunça, que Ele escolhe amar antes da mudança. Resgatar o verdadeiro significado do Natal é resgatar essa verdade. É entender que não se trata do que fazemos para Deus, mas do que Ele fez por nós. Não se trata de performance espiritual, mas de rendição. Não se trata de aparência, mas de presença. Quando essa compreensão falta ao coração, algo muda de forma silenciosa, porém profunda. A ansiedade diminui, porque já não precisamos provar nada. A culpa perde força, porque entendemos que o amor de Deus não é condicionado. A fé deixa de ser um peso e passa a ser um lugar de descanso. Talvez enquanto você ouve tudo isso, perceba que o Natal perdeu o brilho para você ao longo dos anos. Não por falta de fé, mas por excesso de expectativas erradas. O verdadeiro Natal não promete uma vida sem problemas. Ele promete Deus conosco em meio a eles. E é exatamente por isso que essa mensagem não termina aqui. Porque entender o Natal é apenas o começo. O próximo passo é aprender a viver esse significado de forma prática no dia a dia, independentemente das circunstâncias externas. E é isso que vamos construir na próxima parte, preparando o coração para a oração que vai fechar esse vídeo de forma profunda e transformadora.
Depois de entender como o verdadeiro significado do Natal foi sendo esquecido, surge uma pergunta inevitável: como viver esse Natal de forma real hoje, no meio de tantas pressões, responsabilidades e distrações? A resposta não está em mudar o calendário, nem em criar novas tradições externas. Ela começa com uma mudança interna silenciosa e profunda. Viver o verdadeiro Natal é permitir que a mensagem do nascimento de Jesus atravesse a rotina. É deixar de enxergar Deus apenas como uma ideia distante e começar a reconhecê-lo como presença diária. Emanuel, Deus conosco, não é apenas um título bonito. É uma realidade espiritual que transforma a forma como enfrentamos cada dia. Isso significa que o Natal não se limita a um culto específico ou a um momento emocional pontual. Ele se manifesta quando escolhemos confiar, mesmo sem entender. Quando escolhemos perdoar, mesmo machucados. Quando escolhemos descansar em Deus, mesmo quando tudo pede pressa. Essas escolhas simples revelam que o Cristo do Natal está vivo dentro de nós. Na prática, isso começa com pequenas atitudes. Silenciar um pouco mais de coração. Reduzir o barulho interno. Criar espaços de conversa sincera com Deus sem formalidade. O verdadeiro Natal não exige palavras bonitas. Ele pede verdade. Deus não se impressiona com discursos elaborados, mas se move diante de corações abertos. Muitas pessoas acreditam que viver espiritualmente bem no Natal significa sentir algo especial o tempo todo. Mas a fé não é medida por emoção constante. Ela é construída na constância. Existem dias em que não sentimos nada e ainda assim, Deus continua presente. O Natal nos lembra disso. Deus veio mesmo quando ninguém sentia que Ele estava perto. Ponto essencial é entender que viver o Natal é carregar sua mensagem para além de nós mesmos. Jesus nasceu para todos. Isso nos convida a olhar para o outro com mais compaixão, a ouvir com mais paciência, a agir com mais graça. Às vezes viver o Natal é simplesmente estar presente para alguém que precisa ser ouvido. Talvez você não consiga mudar tudo ao seu redor. Talvez algumas situações permaneçam difíceis mesmo após essa reflexão. O verdadeiro Natal não nega a realidade. Ele oferece esperança dentro dela. Ele não promete ausência de dor, mas presença de Deus em meio à dor. Esse entendimento muda a forma como oramos. A oração deixa de ser um pedido desesperado e se torna uma entrega confiante. Passamos a orar não apenas para que Deus mude as circunstâncias, mas para que Ele fortaleça o coração enquanto caminhamos. É importante também lembrar que ninguém vive esse processo perfeitamente. Todos estamos aprendendo. O Natal não é um teste espiritual, é um convite contínuo. Um convite que se renova todos os dias. E cada vez que escolhemos responder a esse convite, algo dentro de nós se alinha novamente com o propósito de Deus. Talvez este seja o momento em que você percebe que precisa voltar ao essencial, voltar à simplicidade da fé, voltar à confiança de que Deus está perto, mesmo quando não há sinais visíveis. Essa percepção já é fruto do agir de Deus. E agora chegamos ao ponto mais importante. Tudo o que foi falado até aqui prepara o coração para um momento específico, um momento de conexão direta com Deus. Uma oração que não será apenas ouvida, mas sentida. Uma oração que nasce do entendimento do verdadeiro significado do Natal. Chegamos agora ao momento mais delicado e ao mesmo tempo mais poderoso de todo esse vídeo. Tudo o que foi construído até aqui não foi apenas para transmitir conhecimento, nem para despertar emoção passageira. Cada reflexão, cada silêncio, cada palavra teve um único propósito: preparar o seu coração para um encontro real com Deus. Não um encontro religioso automático, mas um encontro verdadeiro, profundo e pessoal. O verdadeiro Natal não acontece quando o dia chega no calendário. Ele acontece quando o coração se rende, quando a alma desacelera, quando reconhecemos que precisamos de Deus conosco, exatamente como somos, exatamente onde estamos. Talvez você esteja assistindo este vídeo sozinho, em um momento de quietude. Talvez esteja cercado de pessoas, mas se sentindo vazio por dentro.
Talvez este Natal traga lembranças boas, mas também dores antigas, ausências, perdas e saudades. Deus conhece tudo isso. Nada passa despercebido aos olhos dele. E ainda assim, ele escolhe se aproximar. Antes de orarmos, eu te convido a fazer algo simples, mas profundo. Diminua o ritmo agora. Se puder, feche os olhos por alguns instantes. Respire com calma. Permita que seu coração fique presente neste momento. Não pense no que vem depois. Não pense nas preocupações. Este é um instante sagrado. Vamos orar juntos. Senhor Deus, neste momento eu me coloco diante de Ti, não com palavras ensaiadas, mas com o coração aberto. Tu conheces cada pensamento, cada lembrança, cada ferida que carrego. Tu sabes o que ninguém mais sabe. Ainda assim tu me chamas para perto. Obrigado pelo Natal. Obrigado porque ele me lembra que tu não desististe da humanidade, que tu não desististe de mim. Obrigado porque escolheste vir ao nosso encontro em simplicidade, mostrando que teu amor não exige perfeição, mas entrega. Obrigado pelo nascimento de Jesus. Obrigado porque ele veio como luz em meio à escuridão, como esperança em meio ao silêncio, como paz em meio ao caos. Obrigado porque ele revela quem tu és. Um Deus presente, um Deus acessível, um Deus que caminha conosco. Senhor, eu reconheço que muitas vezes me perdi no caminho. Me distraí com preocupações, me cansei espiritualmente, me acostumei com uma fé automática. Perdoa-me quando o Natal perdeu o sentido em meu coração. Perdoa-me quando deixei a pressa e o medo ocuparem o lugar da tua presença. Hoje eu escolho voltar ao essencial. Escolho lembrar que o verdadeiro Natal não está fora, mas dentro. Não está nas circunstâncias, mas na certeza de que tu estás comigo. Eu te convido a habitar novamente cada área da minha vida. Entra, Senhor, nos meus pensamentos quando eles se tornam pesados. Entra nos meus sentimentos quando a tristeza tenta permanecer. Entra nas minhas decisões quando a dúvida aparece. Entra na minha casa, na minha família, nos meus relacionamentos. Que a tua paz governe onde antes havia confusão. Se houver feridas abertas, traz cura. Se houver medo, traz segurança. Se houver culpa, traz perdão. Se houver cansaço, traz descanso. Que neste Natal eu experimente não apenas uma emoção, mas uma transformação silenciosa e real. Obrigado, porque Emanuel é mais do que um nome. É uma promessa viva. Deus comigo quando acordo. Deus comigo quando me deito. Deus comigo nos dias bons e nos dias difíceis. Eu recebo essa verdade. Eu descanso nessa presença. Eu confio nesse amor que não falha. Em nome de Jesus. Amém. Permaneça mais alguns segundos nesse silêncio. Não apresse esse momento. Às vezes, Deus trabalha profundamente quando tudo parece quieto. O verdadeiro Natal, muitas vezes, nasce no silêncio do coração. Entenda algo muito importante. Essa oração não encerra nada. Ela inicia algo. O Natal verdadeiro começa quando você decide caminhar lembrando que não está sozinho. Que Deus não ficou preso a uma história do passado. Ele está vivo, presente e atuante hoje. Leve essa verdade com você. Quando o barulho do mundo tentar te confundir, lembre-se da simplicidade da manjedoura. Quando a pressa tentar dominar, lembre-se de que Deus não se revela na correria, mas na presença. Quando a esperança parecer distante, lembre-se de que Deus já deu o primeiro passo em sua direção. Se essa mensagem tocou seu coração de alguma forma, não deixe esse momento se perder. Inscreva-se no canal para continuar fortalecendo sua fé e mantendo viva essa conexão com Deus durante todo o ano. Aqui o objetivo não é apenas assistir vídeos, mas caminhar juntos em profundidade, verdade e transformação. Que o verdadeiro Natal não seja apenas lembrado, mas vivido. Hoje, amanhã e todos os dias.